Não é fake news minha, não, tá? Eu acordei, liguei minha televisão, fui andar com o Buddy, passei com o Buddy, liguei a televisão, 1 minuto depois, estava na NBC News, já passou matéria sobre o caso do Bolsonaro. Acordei assistindo um pouco dessa repercussão, né? Que era uma matéria da NBC falando sobre a ação na casa do Bolsonaro e falando sobre como que eles citam também que o Bolsonaro teria tido aí, né, uma motivação ideológica para falsificar ter falsificado o certificado de vacina. Não foi só a NBC que deu destaque a essa notícia, toda a mídia aqui nos Estados Unidos falou bastante sobre o assunto, tá? O New York Times, ele fez uma matéria sobre o caso, ele falou que a Polícia Federal apura uma vacinação forjada, que é o que como eles chamaram. Eles falaram que os cartões adulterados podem ter ajudado o Bolsonaro a entrar nos Estados Unidos, contornando as regras vigentes, né? Vale lembrar que até hoje, para você entrar aqui nos Estados Unidos, você precisa apresentar o seu cartão de vacinação. Isso vai deixar de valer, tá? No dia 11, a partir do dia 11, você não vai mais precisar desse cartão de vacinação, mas por enquanto isso ainda está valendo. Então, obviamente, toda a repercussão aqui da mídia falou muito, bateu muito nessa tecla da vinda para cá. E o New York Times chegou a falar que Bolsonaro parecia chorar quando negou, né, que tenha de fato feito essa adulteração. Mas isso foi notícia também no Washington Post. O Bolsonaro, eles falam que o Bolsonaro tentou enganar as autoridades e que o Bolsonaro estaria ciente de que cometeu uma fraude. O Wall Street Journal, essa aí é a matéria do Washington Post. Exatamente. Deixa, antes de você ir para o Wall Street Journal, você falou, era obrigatório, como ainda é no dia de hoje, por exemplo, se alguém está entrando nos Estados Unidos tem que mostrar a carteira de vacinação. Já se sabe se ele mostrou, porque ele era presidente naquele momento, 28 de dezembro, quando ele chegou aí. Será que presidente de um outro país tem que mostrar a carteira? Será que ele mostrou? Se ele não mostrou, pelo menos a filha acho que teve que mostrar, né, Pedro? Eu não sei. Isso já está esclarecido aí nos Estados Unidos ou não? Então, essa parte do detalhe do procedimento da imigração ainda não se sabe. A questão não se sabe se um presidente teria ali qualquer tipo de tratamento diferenciado, o que eu não acredito que tenha, tá? Mas a questão é que não necessariamente ele precisa apresentar esse documento na imigração, tá? Na pessoa ali da imigração. Porque como que funciona? Ele foi para os Estados Unidos com um voo oficial, né? Quando você vai com um voo comercial, na maioria dos casos, você não precisa mostrar o seu cartão de vacinação no balcão da imigração. Tem muita gente falando, mas eu fui para os Estados Unidos e eu não tive que mostrar. Mas essa pessoa teve que mandar o cartão de vacinação dela, teve que ou entregar uma cópia no check-in no Brasil, e a companhia aérea recebe esse cartão de vacinação, e a companhia aérea tem um acordo com a imigração de que só embarca quem tem o cartão de vacinação, ou a pessoa tem que colocar num aplicativo, tá? Fazer o upload antes da viagem para poder voar. No caso de um voo oficial, a gente não sabe se isso acontece, se tem algum intermédio também do governo apresentando, foi apresentado o cartão de vacinação. É possível, né? E aí, nesse caso, é grave porque o Brasil teria mentido, né, para outro país a respeito disso. Mas essa situação ela muda um pouco, tá? E é até comum você ouvir, já teve algumas pessoas falando sobre isso, não, mas eu fui para lá e não me pediram meu cartão de vacinação. Eu mesmo, que me mudei para cá durante a pandemia ainda, eu entreguei uma cópia na época do meu certificado de vacinação para a companhia aérea. Foi a companhia aérea que lidou com isso. Quando eu cheguei em Miami, que foi por onde eu passei pela imigração, ninguém me pediu de novo a certidão, porque a companhia aérea já tinha passado. Mas eu quero falar de dois outros. O Wall Street Journal, ele fala que o Bolsonaro enfrenta acusações por ter mentido sobre a vacinação e que o objetivo seria a ida para os Estados Unidos. Mas a mais interessante para mim, Rodrigo, de todas essas matérias que saíram, foi a da Fox News. Porque a Fox News, para quem para quem tem o prazer de não conhecer, é a emissora mais conservadora dos Estados Unidos e que vocaliza todas as teses mais à direita que existem na política americana, e durante a pandemia divulgou amplamente diversas teorias anti-vacina, anti-ciência, inclusive recentemente, né, teve que pagar uma quantia imensa para uma das empresas produtoras de urna por conta de divulgação de fake news referentes à eleição, né, afirmando que teria tido fraude, mas a Fox também deu voz várias vezes às teorias anti-vacina, inclusive com Tucker Carlson, que saiu recentemente, que era a principal figura da Fox News, né, que várias vezes recebeu no seu programa e repercutiu esse mesmo tipo de teoria, né, e recebeu pessoas que repercutiam esse tipo de teoria. A Fox News falou o seguinte:
ela começa falando que o Bolsonaro é alvo de diversas acusações. Ela lembrou também que o Bolsonaro teve em Nova York em 2021 para a Assembleia Geral da ONU. E que, inclusive, antes da Assembleia Geral da ONU, que eu acho que todo mundo aqui, se a gente colocar um pouco para rebobinar a cabeça, a gente vai lembrar que naquela época muita gente falou, então tomou a vacina, né? Disse que não ia tomar, mas tomou. Porque meses antes ele tinha prometido que não ia tomar vacina. E a reportagem da Fox News lembra disso. Então, então pode ser que já nesse momento já tinha um problema, né? Pode ser, não tinha tomado já em 2021. A matéria também ressaltou que o Bolsonaro defendeu a cloroquina e linkou a vacina com a AIDS. Então, a matéria da Fox News foi especialmente dura a respeito de não só desse caso específico, mas também dos outros. E, no fim, ainda citou que o Bolsonaro não é alvo só nessa investigação, mas também no caso das joias sauditas. Então, a Fox News, depois de gastar, se eu não me engano, 787 milhões de dólares pagando para a empresa de urnas para não ir para a justiça, parece que deu uma, de certa forma, moralizada. E está tentando pagar um pouco dos seus pecados, me parece. Mas, inclusive, assim, gente, é isso. A Fox News teve o nível de, antes da eleição, o Tucker Carlson, ele foi para o Brasil e apresentou uma semana do programa dele da praia de Ipanema, né, falando que a eleição seria fraudada antes da eleição. Então, assim, a Fox News não é exatamente, não tem nem como os bolsonaristas falarem que é a mídia de esquerda querendo detonar o presidente. Não é o caso, está bem longe de ser. Então, o Bolsonaro, a repercussão foi grande nesse caso. Eu estava aqui na abertura, muito grande. Talvez tenha sido maior até do que a viagem do Lula quando encontrou o Biden. Acho que teve mais manchete agora, né? Para o Bolsonaro. Com certeza. Com certeza. Eu acho que principalmente por esse elemento central, como você falou, Rodrigo, do fato do Bolsonaro ter feito isso para ir para os Estados Unidos, né? E lembrando que ele estava aqui como uma persona não grata para grande parte da sociedade americana, né? Era uma situação, enquanto ele estava na Flórida, era uma situação desconfortável, né? Era algo que era falado dentro do Congresso americano, deputados pedindo para que ele fosse embora. Então, não é um caso qualquer. E eu vi, Rodrigo, que vocês estavam falando aí anteriormente sobre a questão legal, né? Disso. Porque enfim, você, sim, mentir, né, falsificar um documento para passar na imigração é um crime grave, né? Mas eu dei uma procurada aqui, eu não encontrei exatamente um caso de imigração, né, de voo internacional, não sei se não teve ou eu que não achei, um caso de voo internacional que a pessoa foi pega com um documento falso. Mas existem alguns casos, tá, de voos dentro dos Estados Unidos de pessoas que foram pegas com cartão de vacinação falso. Em setembro de 2021, teve uma mulher que foi apreendida no Havaí. Em agosto de 2021, pai e um filho foram presos no Havaí. Em maio do ano passado, uma mulher foi presa na Pensilvânia. Num voo comercial, numa situação de... Todos esses, por acaso, né, são cidadãos americanos, que estavam em voos comerciais dentro do país, não estavam cruzando a fronteira, né? Não é considerado uma felony, né, que é digamos, um crime mais grave. É considerado uma misdemeanor, um crime mais leve, mas que pode levar 6 meses de prisão e a uma multa de $5 mil. Isso num voo nacional. Interno. Exatamente. Agora, mentir para a imigração é outra história. E, de fato, o que o convidado anterior falou é verdade. Fica muito complicado, para além da relação com os Estados Unidos, a relação com todo e qualquer outro país, né? Porque é um fraudador. Não tem como acreditar.